Zegna era uma guz da lua radiante depois de tudo. Mesmo se ele estivesse enfurecido, seria apenas por um curto período de tempo. A chave agora é lidar com este Leyline Farlier. Tenho a sensação de que ele vai atrapalhar meu avanço para Breaking Dawn. Zegna parecia feroz ao murmurar baixinho. Oh! Ele subiu para o nível 5? Os grilhões da linhagem não são tão facilmente quebrados. A voz da mulher agora tinha um traço de curiosidade, seu interesse em Leyline foi despertado. Ele não conseguiu, mas chegou ao pico da estrela da manhã. Com algumas técnicas estranhas do mundo da lava e outros métodos, eu tenho medo. Zegna estava com um olhar azedo. Ele teve que reconhecer que Leyline realmente era um gênio visto uma vez em milhares de anos. Ele ganhou tal força mesmo com a linhagem de baixo nível da serpente Kemoin gigante e sua herança. Agora, mesmo que seu corpo principal agisse, derrotá-lo não seria um problema, mas era apenas um sonho se ele quisesse matá-lo. Ou seja, a menos que ele pudesse encontrar o ponto fraco do seu oponente. Ele então teria que travar uma batalha de vida ou morte. Mas isso era possível? Zegna se lembrou da informação sobre Leyline e desistiu disso. Ele sabia que, em algum nível, eles eram o mesmo tipo de pessoa, e não arriscariam suas vidas por alguém ou qualquer coisa. Inimigos que eram poderosos e careciam de fraquezas que pudessem ser exploradas eram os mais assustadores. Zegna esfregou a testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Depois de ficar em silêncio por um tempo, a fêmea falou de novo. Nesse caso, vamos nos engajar em nosso plano anterior. Que tal? Você quer dizer? Os olhos de Zegna se iluminaram. Finalmente em casa. Em Phosphorescence Swamp, Gilbert e Emma estavam atrás de Leyline, observando o ambiente familiar com olhos cheios de uma indescritível afeição e emoção. O que devemos fazer a seguir? Perguntou Gilbert. Emma olhou para Leyline. Eles agora estavam tratando Leyline como seu principal pilar de força. Depois de testemunhar a força de Leyline, os dois Varlocks não protestaram, mesmo que Leyline os usasse como simples figuras de proa. Com a rendição desses dois bruxos da Estrela da Manhã, o verdadeiro poder do clã Ouroboros agora estava completamente nas mãos de Leyline, e sua autoridade era ainda mais sólida do que antes dele ter partido. Tal resultado faria qualquer um ser surpreendido. Não precisamos fazer nada, apenas mantenha nossa postura atual. Leyline balançou a cabeça. Leyline, você subiu para o nível 5? A esperança fervorosa podia ser vista na expressão de Emma. Aos olhos dela, se Leyline conseguisse chegar ao nível 5 e tivesse um método de contornar a questão dos grilhões da linhagem, isso seria o melhor. Como isso é possível? Leyline sorriu ironicamente. Estou apenas no auge da Morning Star e tenho apenas algumas cartas na manga. Essa era a verdade. Leyline era bastante exato quando se tratava de avaliar sua força, e embora ele parecesse invencível no mundo da lava enquanto derrotava o Olho Escarlate e até destruía o clone de Zegna, ele estava ciente de sua própria situação. O corpo principal do Olho Escarlate tinha sido gravemente ferido na batalha anterior, e também havia sido restringido por sua técnica. Isso foi que ele teve o azar de ser derrotado. E quando se tratava de Zegna, não apenas era apenas um clone, mas também havia sido gravemente ferido em sua luta com o Olho Escarlate. Enfrentando a arte de arcana da estrela matinal de Leyline, sua transformação da serpente Kemoin, não podia fazer nada. Quando Scarlet e Archibald pareciam prestes a cooperar, Leyline se apressou a fugir, porque sabia que se encontraria com sua morte se não partisse naquele momento. No entanto, Leyline também não iria se depreciar. Com sua força atual, ele pode não ganhar contra um rank 5 Radiant Moon, mas ele tinha uma grande chance de sobrevivência. Apenas alguns cartões na manga? Ouvindo suas palavras, Gilbert e Emma reviraram os olhos para dentro. Aquelas chamas negras assustadoras e a estranha transformação da serpente Kemoin eram algumas cartas na manga? O que isso fez deles? Desde o começo, eles só ficaram de lado como líderes de torcida, incapazes de fazer qualquer movimento. Mas o nosso clã Ouroboros agora não tem medo de ameaças externas, e pode começar uma nova jornada. Leyline sorriu enquanto olhava para o sol, os raios dourados em volta dele radiantes.
Havia poucos no continente central que não tinham medo das luas radiantes. Aqueles que estão no nível 5 de magia não gostariam de provocar um inimigo que pudesse lutar contra eles. Assim, com o clã Ouroboros nas mãos de Leylin, eles definitivamente se expandiriam bem. Emma e Gilbert estavam cientes desse fato, e seus olhares em direção a Leylin estavam cheios de esperança. Your Graces, Gilbert e Emma, é a fortuna do nosso Warlock Union que vocês dois podem voltar em segurança. Dentro da sede, Leylin e os outros bruxos da serpente gigante Kemoin estavam em discussão com Paul, Philip e os ajudantes que haviam chamado. O feiticeiro da fase cristal, Freya, ficou respeitosamente por trás desses poucos Warlocks da Estrela da Manhã, com os olhos cheios de emoção indescritível. Embora até o lado do primeiro ancião tivesse sorrisos em seus rostos, eles não podiam esconder a tristeza em seus corações. A ascensão abrupta de Leylin ao poder, assim como o retorno dos outros dois duques de Kemoin, significaram que eles perderiam uma grande parte de seus benefícios. Não havia Estrela da Manhã que os apoiasse mais. Claro, havia poucos Warlocks com essa mentalidade. Os estudantes e membros do clã de Gilbert e Emma estavam agora cheios de alegria e extremamente gratos a Leylin. Devido ao seu relacionamento com Leylin, Freya estava espremida entre Leylin e Emma. Seus olhos passaram por Leylin, Emma e Gilbert ocasionalmente, e ela chegou a uma conclusão que a fez ofegar. Mentor Emma e Duque Gilbert agora estão deixando Leylin dar as cartas. Embora Leylin fosse uma Estrela da Manhã recém-avançada, ele era o único encarregado de receber todos esses bruxos da Estrela da Manhã, e ele estava mesmo sentado bem no meio do assento do mestre. Freya, que astutamente descobriu isso, ficou surpresa. Isso significava que até Emma e Gilbert reconheciam o governo de Leylin. Por alguma razão, Freya suspirou aliviada ao descobrir isso, apesar de seus superiores e juniores não estarem dispostos e perplexos. Ela era aluna de Emma e eles estavam em condições muito boas, mas isso ainda perdia para seu relacionamento com Leylin. Se os dois começaram a competir por força, ela realmente não tinha ideia de onde ela estaria. Agora, porém, tudo foi resolvido. Freya deu uma espiada no marido, a reverência em seus olhos incapaz de se esconder. Vendo sua esposa adotando um comportamento infantil, Leylin riu interiormente. Se Gilbert e Emma não soubessem como agir mesmo depois que ele mostrasse sua força que era comparável ao nível 5, ele provavelmente teria que empregar certas outras técnicas. No entanto, as Estrelas da Manhã não eram tolos. Gilbert e Emma especialmente entenderam a situação, o que tornou as coisas mais fáceis para ele. Sim. Quando descobrimos que vocês dois estavam perdidos em outro mundo, ficamos extremamente chocados. Em seguida foi a batalha com as forças aliadas, mas graças a Leylin. Independentemente dos pensamentos dos magos da fase de cristal, os Warlocks da Estrela da Manhã discutiram entre si. Philip observava Leylin, mas não conseguia entender se estava sentado no banco do mestre. Ele olhou para Gilbert e Emma, e não pôde deixar de suspirar. A magnitude dos eventos nos últimos anos excedeu a dos últimos séculos. Sob crise após crise, muitos poderes da Morning Star no continente passaram por uma rodada de reorganizações. Spirit Circle e o Indie Wolf Lair tinham perdido a maior parte de suas forças da Estrela da Manhã nas Ruínas Escarlate, e agora só tinham uma Estrela da Manhã mantendo sua organização cada. Suas perdas foram enormes. O clã Ouroboros estava à beira da destruição, mas um gênio aterrorizante apareceu de repente e salvou com sucesso 2 dos duques. Agora, a força deles não diminuíra e, em vez disso, aumentara. Receio que a situação de nossas 3 organizações na aliança com poder igual seja quebrada. Nas próximas centenas de anos, o Duque Leylin do clã Ouroboros estará dando as ordens. Philip observou Leylin, cuja aura era ainda mais profunda do que a do ancião anterior do primeiro Kemoin, e um pensamento surgiu em sua mente. Seja o que for, nosso covil do Lobo do Vento esteve em boas relações com o clã Ouroboros, e meu relacionamento pessoal com Leylin é mais sólido do que o dele com Paul. Enquanto eu ficar cauteloso, nada vai acontecer. Com Leylin como apoio externo, poderei proteger meu Indie Wolf Lair até que a próxima geração cresça. Philip poderia ser de cabeça quente, mas não era idiota. Tendo entendido isso, ele tratou Leylin com mais respeito, e essa atitude deixou Paul bastante aborrecido.
Bem, com base no contrato na área da Estrela da Manhã, aqui estão suas recompensas. Com um aceno de seus braços, 3 raios de luz foram disparados na direção de Poe e da outra Estrela da Manhã bruxos, a luz negra brilhando em um item espacial. Depois que Poe e os outros usaram a força da alma e checaram, olhares de satisfação apareceram em seus rostos. O clã Ouroboros sendo seguro é tudo graças a todos vocês e você afugentou algumas pessoas. Por isso, estou te dando 30% a mais em cima das recompensas prometidas. O sorriso de Leyline foi muito gentil. Foi como uma lufada de ar fresco para Poe e os outros. Isso foi obviamente fingido, mas quando fingido por Leyline, que tinha um status único, ele parecia mais amável e misterioso. Poe e o resto eram solenes, mas suas expressões faciais mostravam seu agradecimento e pareciam tocadas. Leyline sacudiu a cabeça internamente, embora o sorriso no rosto permanecesse. Além disso, nosso clã Ouroboros está planejando lançar uma campanha de guerra e recuperar nosso território perdido. Por favor, testemunhe isso. Ao ouvir as palavras de Leyline, os Varlocks da Estrela da Manhã carregavam expressões diferentes.